vamos lá. Boa tarde. Hoje estamos aqui, temos uma convidada especial e é com imenso prazer que a gente recebe para bater um papo com a gente a professora Dozelene Carvalho de Oliveira Barreto. Ela é pedagoga, mestre em educação pela PUC de São Paulo, no programa de formação de formadores, o FORMEP, e atuou como tutora à distância da Universidade Federal de São Paulo e como coordenadora pedagógica na Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Tem experiência na área de educação, com ênfase em desenvolvimento curricular, atuando principalmente nos seguintes temas: currículo, infância, aprendizagem significativa, formação em contexto, gestão escolar, formação de professores, gestores educacionais e formação de formadores. Eu gostaria de agradecer a sua presença, Dozelene, é um prazer tê-la conosco e é um prazer você ter aceitado participar desse bate-papo com a gente. E aí, estou muito feliz de recebê-la aqui com a gente e a gente gostaria, então, de começar esse bate-papo com você. Raquel, obrigada a todos que estão assistindo. Eu acho bacana esse momento, né? Um prazer é meu de poder falar daquilo que eu gosto de pesquisar, que foi um objeto da minha pesquisa, que eu ainda continuo nessa, nessa questão. É uma oportunidade imensa poder falar um pouquinho, a gente trocar, na verdade, né? É Eu acho verdade, é uma troca, e para nós é um prazer conhecer melhor a sua pesquisa e para quem está nos assistindo também conhecer um pouquinho mais sobre a sua pesquisa, que tenho certeza é relevante para quem é coordenador pedagógico e para quem pretende atuar nessa área. Então assim espero. vamos lá então. É, Em 2020, então, como a gente disse, né, você defendeu a sua dissertação intitulada Coordenador Pedagógico e a Carta de Intenções do Planejamento à Ação. O seu trabalho aborda como a coordenadora pedagógica, o coordenador pedagógico, né, da educação infantil, tem atuado na formação das professoras e dos professores a partir da análise da carta de intenções, né, produzidas por este profissional. Mas, antes de mais nada, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho mais sobre esse documento, a Carta de Intenções. O que ela representa? Então, Raquel, na verdade, o momento, né, do qual eu fiz a pesquisa era um momento que trazia, né, a normativa de registro, a normativa número 2 da cidade de São Paulo, de registro que o plano, né, de ação do coordenador, ele vai ser mensurado através de uma carta de intenções no sentido de gênero carta mesmo, dessas intencionalidades carta. E foi isso que a minha pesquisa fez, essa análise das cartas de 8 coordenadores pedagógicos. Mas, na verdade, quando eu chego ao FORMEP, eu chego com essas questões muito inquietantes de que ação, né, que plano de ação, né, que intencionalidade formativa tinha o coordenador. Primeiro, porque eu era coordenadora pedagógica de cargo. Segundo, porque eu estava à frente da formação de coordenadores pedagógicos da Capela de Socorro. E terceiro, porque eu chego ao FORMEP, né, que é um curso, de mestrado profissional, em que a relação ali é de pessoas que atuam na educação, né, e eu me deparo com Vera Placo, né, que depois vem a ser a minha coordenadora, com Laurinda, com Laurizete, e tantos outros professores que vão me provocar ainda mais essa questão de que é ser coordenador pedagógico, né, essa ação formativa do coordenador. Né? Então, foi isso que eu venho trazer. E aí, nesse caminho, né, quando eu começo em 2018 e 2019, que eu vou abrindo a minha pesquisa, né, vou entrando, né,
nesse universo da caixa de intenções, eu vou vendo, né, vou buscando essas intencionalidades formativas escritas lá, né? Que quando eu era coordenadora não tinha, era um plano de ação, algo muito frio e tudo. Então eu começo a perceber que há uma relação pessoal, né, de compromisso, né, até pelo próprio gênero que traz, e presente nessa carta de intenções. Ah, Isso. muito bom. E é uma inovação, né, pelo que eu percebo, porque eu também fui coordenadora pedagógica e não existia, aliás, assim, no susto, né? Porque a gente se torna coordenador pedagógico, faz o concurso e se torna coordenador pedagógico, e no momento a gente tentava fazer um plano de ação, mas não existia formalmente. Na época em que eu fui coordenadora pedagógica, isso foi 2001 a 2005, né, não existia nenhum plano. A gente tentava ainda esboçar um plano de ação, né? Então, a gente percebe que tem se dado um outro olhar para o papel do coordenador pedagógico, né? Tem se dado uma outra importância muito apropriada, né? Mas eu acho que essa carta de intenções é um avanço e a partir dela aí tem se continuar esse olhar, né, específico para o coordenador pedagógico, né? Sem Bom, dúvida. você falou do Formep, né? Só para ressaltar para quem está nos ouvindo, né? Que é um programa de formação de formadores, né? Um mestrado profissional da PUC, do qual eu também sou oriunda, né? E ele é próprio para quem atua, né? Um mestrado profissional para quem atua, e de lá eu vim também, fiz também meu mestrado profissional lá, e ele tem esse olhar específico mesmo porque é para quem atua, né? Então, é por daí essa especificidade de olhar para esse próprio, né? Desse dessa atuação. Então, isso é muito importante da gente ressaltar, porque viemos desse lugar, né? Então, falamos desse olhar, né? Dessa atuação. Então, E parece que a gente, desculpa, mas parece que a gente busca, né, esse curso, porque a gente tem, até no início da minha dissertação eu coloco isso, né, essas inquietações, né, porque eu estou exatamente. desde 88, né, como professora de fundamental, depois professora de educação infantil, e eu vinha com esse olhar para o universo da escola, né, desses atores, né, e aí, quando eu chego como coordenadora pedagógica de educação infantil em 2009, eu me sentia perdida, que é aquilo que você falou, né? A gente dorme, professor, e acorda coordenador, né? Com responsabilidades imensas e também com compromisso de formação que a gente tem, né? Acho que é algo que a gente vem carregando. E inquietações que nos acompanham, né? Que não nos deixam, né? Não nos deixam. Enfim, então é isso. Bom, muitas vezes os coordenadores pedagógicos atuam em diversas frentes, né? E não dimensionam a importância do seu papel enquanto formadores. Às vezes fica difícil, diante de tantas frentes que eles são obrigados a atuar, essa questão da formação às vezes passa, não diria desapercebida, mas ela fica, às vezes, em suspenso diante de tantas demandas. Em seu processo de pesquisa, foi possível perceber como as cartas de intenções das participantes, né, das pessoas que participaram da sua pesquisa, revelaram as preocupações das coordenadoras pedagógicas no que se refere à formação de professores. Então, essas cartas de intenções manifestaram essa preocupação dessas participantes, né? Como elas teceram as suas intenções de trabalho no que diz respeito a esse aspecto? Elas já tinham essa preocupação com a formação ou elas ainda estavam adormecidas nesse sentido da questão da formação de professores? Essas pessoas, né, que elas foram convidadas e aceitaram, né,
E eu sou muito grata a isso, de ter essa possibilidade, né, de ter contato com essas pessoas, que foi um compromisso muito sério. Depois a gente teve a roda de conversa, enfim, elas se abriram, né? Quando você vai para um universo de pesquisa, você acaba, né, colocando o material na mão da pessoa para ela fazer essa análise. E a gente estava num processo, na rede municipal de São Paulo muito importante, porque a gente estava exatamente na implementação do currículo da cidade de São Paulo, de educação infantil, né? Então, tanto o movimento dentro na unidade de educação infantil, na cidade de São Paulo, em 2019, estava muito forte, estava muito latente para todo mundo, né? Para os professores, né, que tinham já participado em alguns momentos do processo de construção, da elaboração do currículo, para os próprios coordenadores, para os gestores, né? Então, todos os atores da unidade estavam assim, querendo muito saber, e elas, foi muito, tive muita sorte nesse aspecto, né? De que elas estavam com uma ansiedade muito grande de implementar esse currículo na cidade. Muitas já colocavam em suas cartas, né? Colocaram em suas cartas, mostraram que essa inquietação em relação à prática com o fazer da educação infantil, que não era muito coerente com aquilo que elas já acreditavam, e vem o currículo, né? Que era algo inovador para a cidade, né? Tinha acontecido a BNCC, e depois vem o currículo da cidade para engrossar esse processo de mexer mesmo com a formação do professor. Então, elas assumem, né, isso, né? Claro, umas mais timidamente, outras com mais foco, mas elas colocam isso em suas cartas, ainda que o gênero, né, da carta não deixa isso muito, né, porque é diferente de um plano em que eu vou colocando item a item, né, eu vou me colocando naquele gênero, né, eu vou escrevendo, né, tendo uma autoria de algo que eu pretendo fazer, uma intenção, né, isso foi muito, muito forte, ficou muito claro na carta. Acho que é isso que eu consigo olhar. Enfim, e aí então elas já tinham essa consciência, né, essa necessidade de que elas precisariam se colocar enquanto essa questão da formação dos professores. Então, elas já estavam sentindo essa necessidade, então, elas estavam prontas, né, para isso. Então, para elas, Sim, e era algo que no processo de formação mesmo do DIPED, como eu cheguei em 2017, esse grupo estava com elas desde 2017, né? sim, Então eu vinha com essa discussão desse empoderamento, né, de certo, formação, muito, muito forte. Então, eu vinha trabalhando e eu dava devolutiva a respeito dos termos dos PEAs, por exemplo, foi um tópico que certo, eu abordei. Então, eu discutia muito por que que você está optando por esse PEA, né? Então, para quem está assistindo e não é de São Paulo, né? é, É um projeto de formação, né, da rede municipal, em que se elege um tema a ser discutido e certo, estudado ao é, longo dos horários coletivos, ou como algumas redes chamam, HTPCs. certo, Então, eu vinha já com isso. Isso mobilizou, quando chega na questão da carta, elas já, e a gente tinha discutido também, né, do que colocar nessa carta, né, o que essa carta tem, que intenções você tem, são suas, de formação, desse papel que virão certo. É, então, eu acho que o terreno já estava pronto para ser semeado, né? Isso é importante, porque é um assunto espinhoso, né? Embora a gente trabalhe com isso, mas para alguns coordenadores ainda não fica muito claro essa questão da formação dos professores. Eu não, embora eu esteja afastada já há algum tempo, mas a gente percebe, eu percebia enquanto coordenadora, enquanto supervisora, o quanto essa seara da formação é um aspecto difícil para o coordenador pedagógico atuar, né? Então, mas isso é importante, isso é interessante. Então, vamos lá. Eu vou sair um pouquinho que eu vou pegar meu cabo. O que está caindo? Eu Ah, estou sim, ficando sem fica à bateria. vontade, fica à vontade. Pronto. Então, tá bom. Então, vamos lá.
Bom, diante desses aspectos todos, né, é possível dizer que essas coordenadoras têm conseguido fazer a leitura das necessidades formativas do grupo de professores e, dessa forma, planejam sua ação enquanto formadoras, atendendo a essas necessidades? Sim e não. Sim, porque elas reconhecem, né, como eu falei anteriormente, elas reconhecem esse papel. A região, né, o universo da pesquisa é uma região muito grande, uma região muito extensa, né, populosa, com inúmeras unidades, e tinha uma particularidade também que muitas pessoas foram designadas o cargo. O que isso quer dizer? Elas não eram concurso, elas Certo, apresentavam um projeto na unidade e eram eleitas pelo conselho de escola, que tem a certo, paridade de pais, professores e gestão. Algumas recém-chegadas, outras já tinham mais tempo de carga, eram efetiva, concursadas e tal, e passaram por outras gestões, né? Então, essa clareza do aspecto formativo, elas têm, né? E a carta, e eu indico isso na minha dissertação, a estrutura dela, ela não possibilita, ela é interessante para essa análise do que ainda é necessário da formação, mas ela também ela é impeditiva no sentido de estrutura, né, de formatação. Então, eu indicava assim, uma discussão de uma rúbrica que pudesse indicar que aspectos de formação precisam ser abordados. certo. É, isso é interessante. Que não é um modelo, né? Eu não acredito em modelo, acho que cada unidade é unidade, mas de chamar a atenção para aquilo que é necessário e que elas têm que abordar, que é um ponto muito. Você foi coordenadora, eu também, a gente sabe que é um ponto muito frágil na rede, né? E na unidade, né? É uma questão assim, quem passou por uma formação inicial, ela às vezes ela chega para a formação continuada, que é o caso de um horário coletivo, não para discutir aquilo que talvez é deficitário na formação inicial. É interessante isso. Então, quando você começa, como coordenador, problematizar algumas questões, aquilo às vezes vira um ponto de tensão, né? E nem sempre o coordenador, eu falo que ele tem musculatura para abarcar essa questão e essa discussão. E isso Exatamente, eu acabo me protegendo, que é exatamente, natural, ser humano, né? Eu não vou exato. abordar, então eu vou falar de festa, eu vou falar, que é algo que eu coloco na minha dissertação também, eu vou falar de outras questões, deixar dar informativos, deixar alguém entrar, vir alguém vender, sabe, assim, porque é algo que eu tenho que abordar com propriedade. Nem sempre eu tenho tempo, às vezes, É, né? E isso é algo que a gente precisa talvez chamar atenção nessa questão de estudo, de hora é. de estudo. Eu Os acho que foi muito. Agora está sendo desafiador estruturar esses horários de estudo para a equipe gestora, mas é algo necessário que a gente sempre falou. é. Os assuntos mais dolorosos acabam, às vezes, não ficando de lado, mas sendo mais, como se diz assim, mais postergados, né? Por conta dessa musculatura que às vezes o coordenador também precisa ser fortalecido para poder, porque é difícil, porque é É, solitário, né? É solitário, principalmente na educação infantil e em que o coordenador é sozinho, né? Ele não tem um parceiro para dividir com ele essa atuação, né? Então é bem complicado, é uma questão a se pensar também, né? Esse fortalecimento do coordenador pedagógico. que eu indico também essa questão dos órgãos centrais, né, no caso, a Secretaria Municipal de Educação, no caso de São Paulo, as DIPEDs, né, são as diretorias pedagógicas, elas precisam
eu indico, né, é um olhar que eu tive de ter espaços de formação, mas não de implementação, de continuidade para o próprio coordenador, né, em que ele Exatamente, possa discutir essas relações e essas dificuldades, esses não saberes, porque exatamente, parece que é muito interessante no âmbito da educação, a formação inicial da pedagogia de 4 anos, que ela tem uma carga horária, às vezes, para a educação infantil muito pequena, né? Esse olhar, essa especificidade da educação infantil já é um dificultador para o professor, para a formação inicial do professor. E para ser coordenador pedagógico, então, também é muito pequena. A gente tem estrutura e funcionamento, a gente tem diversas disciplinas, mas que não garante essas questões de relação, de organização, né? Você falou da questão do, do seu tempo, do meu tempo também, que era só um plano de ação, mas partindo de onde, né? exatamente. Partindo do quê, né? E isso Como é que eu faço? uma constante. Aí você vai para a supervisão escolar e é a mesma coisa. Você acaba também falando, mas qual é meu papel afinal, né? E como atuar? Que formação eu tive para estar nesse lugar? Enfim, então é uma tônica da rede, né? Você está sempre em um local em que parece que você não foi formado para tal, né? E então é uma tônica que a rede precisaria rever, né? Enfim, é uma questão crítica aí, né? Enfim, então vamos ver. Bom, há diversas normativas, há diversas normativas e orientações no âmbito federal e também municipal sobre o trabalho com crianças de 0 a 5 anos. As cartas de intenções dessas coordenadoras demonstram estar em consonância com os princípios veiculados por essas normativas? Sim, totalmente. Da análise que eu fiz, né, todas, né, sem exceção, elas mencionam essa questão de qualificar essas pedagogias de infância, de qualificar essa ação do professor nas relações com as crianças, né? De provocar e de promover aprendizagem. Então, elas consideram, né, o ator principal da escola, as crianças, né, e essa relação e essa efetivação da prestação do professor mesmo. Então, independente, né, no nosso caso, do meu universo de análise foi a rede municipal e a gente olhou para a normativa, olhou para o currículo, olhou para todas essas questões, todas elas têm essa preocupação, né, e essa intenção formativa de provocar no professor esse olhar para esses documentos. Certo. Bom, para finalizar, Doze, eu gostaria que você dissesse para a gente, né, e tendo atuado como coordenadora pedagógica, qual é o maior desafio do coordenador pedagógico na educação infantil, que atua na educação infantil? Eu vejo assim, de 2009 que eu comecei, né, da relação com as famílias, esse entendimento que as famílias têm hoje, né, principalmente no centro de educação infantil, que é a antiga creche, né, elas já sabem que é um lugar privilegiado também de educação, né, onde a educação também acontece. Então, não é mais a escolinha, não é mais o lugar que fica a criança, não é um lugar que eu deixo meu filho. É um lugar onde ele aprende muitas coisas. Esse é um ponto. Ele também ele tem que provocar, né, essa formação, ela tem que ser provocativa no sentido de provocar a reflexão do professor, do seu fazer. Por que que ele está fazendo isso? Muitas vezes, sempre quando eu estava na formação, e até hoje nas assessorias, eu falo assim: ninguém acorda às 7 horas da manhã e vai para a escola, né? Ou entra na escola às 7 da manhã, muitas vezes, às vezes sai de alguns lugares, é, sai às 4 da manhã para chegar às 7 na escola, isso é muito comum aqui em São Paulo, para ferrar com a vida de alguém.
de uma criança. Não há má intenção, né? Então, o que há é uma falha na formação. Então, ele se apega naquilo que ele tem mais tranquilidade para lidar, exatamente. né? E muitas vezes essa tranquilidade que ele tem para colocar, que ele teve como criança, como É, aluno, que foi da creche, né? Então, quando a exatamente. gente tem mais idade, a gente chega na escola, os professores, quando você começa a falar da década de 80, muitos estavam entrando na escola naquela época. É, Ah, eu estava na EMEI nessa época. Então, assim, são pessoas que têm uma lembrança muito clara ainda daquilo que fizeram como alunos, e aquilo é é, tranquilo, foi gratificante, e é, ele acaba propondo ao seu aluno sem nenhuma reflexão. Eu acho que esse é exatamente. o ponto que o coordenador tem que colocar. Por que, e eu sempre perguntava, isso é bom para quem? É, Para exatamente. quem? Por quê? Né? E às vezes ele não se pergunta. E às vezes o coordenador também. Eu via quando estava na formação, quando tinha uma proposta assim, um projeto de formação que falava, por exemplo, lixo reciclado, sustentabilidade, né? Por que que eu ainda tenho que falar desse tema, né? Que olhar que eu tive. Então, nessa homologia, o coordenador, né, se ele coloca tanto para o professor, olha, tem que observar, tem que ter escuta, tem que ter o registro, o coordenador ele tem que ir para a sala, ele tem que ir para os espaços onde está essa relação de professor e criança, e também ter essa observação, essa escuta e esse registro. É Ex- esse, a meu ver, é esse o caldo para ele fazer a formação dele. exatamente. Exatamente. Algumas coisas, né, você vai fazendo é, na hora. Então, muitas vezes já aconteceu assim, de eu olhar para a criança fazendo alguma coisa e eu falo, olha, ela está pesquisando. Então, eu estou falando para o professor ali, ó, tá vendo? Isso é pesquisa de criança. Não é algo muito assim, mas tá vendo? Isso é pesquisa. Eu olhei para isso. Então, eu penso que é isso, que é essa questão. E aí, como eu já falei anteriormente, eu acho que esse coordenador ele também tem que trazer essas questões para alguns órgãos, para os seus pares, porque ele também, né? A gente tem esses não saberes. Isso, como é que eu lido com esse não saber do professor? Né? Às vezes você tem uma prática que é super bacana, ou às vezes num encontro de escolas que é bem bacana, não é questão das receitas prontas, mas é uma questão de problematizar, às vezes você fala com o meu grupo melhor do que eu falo naquele momento. Então são situações que os órgãos centrais, o próprio grupo tem que se organizar, os professores, os coordenadores precisam se organizar em termos de estudo, vamos estudar tal livro, vamos analisar esse vídeo, né? Se colocar também, porque eu acho Ex- que é a maior dificuldade, né? Eu vejo um espaço de diálogo, acho que falta muito, como você falou, a gente, na educação infantil especificamente, né? Tanto na EMEI quanto na no SEIS, é um coordenador só, e essa relação, às vezes, com o diretor, ele também não é muito pedagógico, então a gente não consegue dialogar algumas coisas, porque ele vem de outro universo, um universo de fundamental, em que ele é administrativo, e ele também tem ações administrativas que são punks, né, no sentido de verba, no sentido de muitos funcionários, no sentido de pagamento, enfim, não dá para dialogar, né? Ele está num outro momento. E você é a pessoa ali da formação, né? Você que está É na verdade. lida. Então, tenta discutir com seus pares. É isso. Então, Doze, eu gostaria de agradecê-la. Eu acho que foi ótima a sua participação. Eu acho que, para quem vai assistir, eu acho que foi excelente essa conversa. E gostaria de deixar o convite para as próximas vezes que você puder participar e nos prestigiar com a sua presença. Agradeço demais a sua participação. Muito obrigada pela
pela sua, pela sua doação do seu tempo para conosco. Obrigada. Obrigada a você, Raquel, obrigada a todos, né, que estão assistindo. Eu eu espero ter provocado mais do que dito verdades, mas eu acho que a gente tem que ter momentos para refletir sobre a nossa ação como coordenador, como você falou, a gente não para de pensar sobre isso, e eu penso como eu poderia ter sido melhor, e eu só tenho a agradecer e à disposição de todos que quiserem mais espaço para diálogo. Muito obrigada, Raquel, obrigada a Obrigada. todos. Obrigada.